Olha, com certeza você já viu falar que a Xuxa tem pacto com o diabo. Você também deve ter ficado sabendo da história de que dentro do boneco do Fofão tinha uma espada ali porque o Fofão fez pacto com o diabo. Você já deve ter visto falar que algumas igrejas proíbem o uso da televisão, algumas igrejas proíbem o uso de perfumes. E você com certeza já viu proibições mais radicais, como eu tive uma experiência de ficar sabendo que em algumas igrejas brasileiras é proibido comer ketchup. Mas por que é proibido comer ketchup? Porque contém pimenta, que é curtida no álcool. Eu queria te pedir para você se inscrever no canal do Estopa, marcar para receber notificações, e esse vídeo faz parte da playlist Deus Não Tem Culpa, que fala sobre manipulações usando o nome de Deus. Mas vamos lá. As igrejas elas precisam realmente de impor proibições, de impor dogmas, e isso acontece por dois motivos, pessoal. O primeiro motivo é a tendência natural do ser humano de acreditar que só é possível conquistar alguma coisa através da imposição da dor. Uma coisa que eu considero absurda na Igreja Católica é a ideia de algumas pessoas que, se elas passarem uma certa parte lá da Aparecida do Norte de joelhos e sangrarem os joelhos, elas vão conseguir alguma graça da Santa Aparecida, porque eles fizeram uma penitência de dor, né? Como se fosse necessário se impor uma espécie de dor, uma espécie de privação, uma espécie de sofrimento para conseguir chamar a atenção de Deus. Eu estou dando esse exemplo porque, olha, você pode ser da fé cristã católica, mas você não precisa se impor a uma condição dessa de sofrimento para chamar a atenção de Deus. Porque se Deus quiser esse tipo de sofrimento seu, Deus não é bom. Mas agora, partindo para os dogmas religiosos de proibição de absolutamente tudo, existem igrejas no Brasil que elas são extremamente contraditórias. Elas pregam a teoria da prosperidade, né, a teologia da prosperidade, e segundo a teologia da prosperidade, Deus veio para te dar dinheiro, e dinheiro em abundância. Então, se você é filho de Deus, você tem direito de ter tudo que há de bom e de melhor aqui na terra. Mas esse mesmo Deus que te deu o direito de ter tudo que há de bom e de melhor aqui na terra, te proibiu de assistir televisão, canais do mundo, te proibiu de ouvir uma emissora de rádio convencional, você não pode ouvir aquelas emissoras de rádio, só as emissoras de rádio da igreja. Esse Deus também te proibiu de ouvir músicas convencionais, você não pode escutar um Pink Floyd, você só pode escutar as bandas evangélicas, porque um Pink Floyd é coisa do mundo, né? As mais radicais te proíbem de usar um perfume. Mas espera aí, Deus veio para te dar tudo do bom e do melhor, mas você não pode usar aquele determinado perfume, por quê? E a resposta é muito simples. A finalidade dessas igrejas é criar em você a ideia de que você vai conseguir o reino de Deus porque você está sendo proibido de alguma coisa e porque você está abrindo mão de um certo prazer terreno, você vai ter uma prosperidade lá no alto. Eu volto a dizer, o ser humano não está acostumado com a ideia de que a graça divina é uma coisa gratuita. O ser humano precisa pagar para achar que ele vai receber alguma coisa. Se você chegar hoje e pagar por um carro, você acredita que o vendedor vai te entregar aquele carro. Agora, se você entrar dentro de uma loja e falar, me dá o carro sem pagar, você tem certeza que o vendedor não vai fazer isso. Essa cultura do ser humano, que é uma cultura de desde cedo entender que ele precisa pagar algo para receber algo, é a cultura que, obviamente, o ser humano carrega para dentro da igreja, onde a lógica deveria ser outra, a lógica cristã é completamente diferente, mas essa lógica, que é uma lógica cultural, que está dentro da cabeça da gente, é a lógica que é utilizada pelas igrejas para conseguir tomar o seu dinheiro, para conseguirem fazer você vender suas coisas, fazer você vender seu patrimônio, entregar seu salário inteiro numa campanha. Mas tem um outro motivo, e eu chamo a atenção sua para esse outro motivo, que esse é o motivo mais picareta, que é o motivo puramente comercial. Por que você acha que você não pode ouvir as músicas do mundo? Você só pode ouvir os louvores gospel que são lançados aí nas emissoras de rádio. Gospel são lançados pelas gravadoras gospel. O motivo é puramente comercial, pessoal. Puramente comercial. Muitos cantores que hoje são cantores gospel nem acreditam em Deus, eles simplesmente pararam de fazer sucesso quando tentavam vender as músicas que são chamadas de músicas do mundo, foram contratados por emissoras, gravadoras gospel, lançaram gospel e estão vendendo gospel. Você assiste uma
TV gospel, você assiste uma emissora de rádio gospel, você está sendo exposto aos comerciais que estão sendo veiculados na TV gospel, na rádio gospel, é comercial. Se proíbem você de ouvir uma emissora de rádio convencional e falam que se você ouvir uma emissora de rádio convencional, você é do Satanás, para você ouvir a emissora gospel, eles estão criando uma forma de te obrigar a dar audiência para eles, né? É mais ou menos assim, você não pode assistir a Rede Globo, você tem que assistir a Record, porque a Record é de um homem de Deus, porque se você assistir a Rede Globo, você vai pro inferno. O que acontece? A Record aumenta a audiência e consegue vender mais comerciais por isso. Absolutamente comercial. Não tem nada, absolutamente nada de Deus em deixar de ouvir uma música do mundo para ouvir uma música gospel. Só existe o interesse da gravadora que quer vender o produto gospel. Não existe nada do mundo em deixar de assistir ou dar audiência para uma rádio do mundo para dar uma audiência para uma rádio gospel. É simplesmente o fato que a rádio gospel quer te obrigar a dar audiência para eles venderem comerciais. E aí tem os do Satanás. Vocês já pararam para pensar por que a Xuxa é do Satanás, né? Tem até a ideia lá de que se você rodar um determinado disco ao contrário, você escuta ela falando sangue 3 vezes e realmente você roda e tem aquela parte que fala doce, doce, doce. Quando você roda ao contrário, eu rodei ao contrário. Eu era criança na época, escutei isso, rodei ao contrário. Até parece, né? Eles devem ficar lá o dia inteiro procurando coisas nos produtos das emissoras convencionais para poderem condenar aquelas coisas e falar que é do Satanás. Sabe por quê? Porque no momento em que eles começaram essas histórias de que a Xuxa era do Satanás, muitas igrejas, por exemplo, a Igreja Batista da Lagoinha, ela estava criando um produto que era Diante do Trono para Crianças. A ideia era tirar as crianças daquele produto Xuxa e colocar as crianças no produto deles. As emissoras, como por exemplo, emissoras gospel de São Paulo, estavam começando a acontecer. Como que eles iam fazer para convencer os pais a tirarem as crianças de assistirem uma Xuxa ou de assistirem o Fofão? A Xuxa fez pacto com o diabo. Ah, o Fofão tem uma espada lá dentro. É pacto com o diabo. Quando os impostores criam um produto deles para concorrer com o produto que existe no mercado, no lugar deles entrarem como uma concorrência natural, oferecendo o produto deles, eles falam que o outro é de Satanás. E dá muito certo. Aí as pessoas compram, porque o outro é de Satanás. A Xuxa é do Satanás, então você é obrigado a colocar seu filho para assistir uma coisa que não é do Satanás. Aí já tem várias programações que não são do Satanás aí para o seu filho assistir, e automaticamente eles vendem o comercial ali. O Fofão é do Satanás, da mesma forma, seu filho não pode assistir aqui. Você não pode ouvir a música que você gostava antes. Você tem que comprar agora um CD gospel, porque o outro é do Satanás, você vai pro inferno. Tem absolutamente nada disso. Eu volto a dizer, entram em contradição, porque eles falam que Deus vai te dar tudo do bom e do melhor, que você é filho de Deus e etc, e Deus vai te enriquecer. Mas você não pode gastar seu dinheiro com o que você quer, você tem que gastar seu dinheiro com eles, né? Mas aí eu vou falar com vocês de um outro motivo para os dogmas, que também é comercial, e esse motivo vocês deveriam prestar atenção, que é muito interessante. Quando eu fiquei sabendo que na igreja Deus é Amor das cidades pequenas, você não pode comer pimenta, porque pimenta é curtida no álcool. Eu era ainda adolescente, eu trabalhava com digitação, e uma pessoa levou para mim, escrito à mão, para eu digitar para ela distribuir isso na igreja Deus é Amor. As proibições eram absurdas. Obviamente, além de televisão, tudo que tinha um preço que poderia diminuir a capacidade contributiva do assalariado era proibido. Então, era proibido ketchup, era proibido ter uma roupa melhor, era proibido comprar perfume, tudo isso era proibido. E a pergunta básica que eu faço para vocês é o seguinte, olha, imaginem vocês que nós temos a mesma lógica nas igrejas, a mesma lógica que impera no mercado, nós temos nas igrejas. Existem igrejas para o segmento rico, por exemplo, a Universal é uma igreja que foca no segmento de empresários. Existem igrejas que, apesar de terem empresários, terem pessoas ricas, elas focam no segmento de pessoas mais humildes, do assalariado. Por exemplo, a Deus é Amor. Por que você acha que é proibido ter televisão, é proibido usar perfume, é proibido comer ketchup na Deus é Amor e não é proibido na Universal? Por que comer ketchup, usar perfume e comprar uma televisão na Deus é Amor vai tirar do fiel a capacidade de contribuir com a igreja? Não tem absolutamente nada de Satanás nisso. É simplesmente uma estratégia utilizada pelo pastor para que aquele fiel tenha dinheiro para dar para a igreja. Porque se o cara
continua sonhando com as coisas convencionais do capitalismo, o cara tá lá assalariado. Volto a dizer, as igrejas elas segmentam, né? A igreja do Edir Macedo ela segmenta num público, a igreja do Valdomiro ela segmenta no outro público, do Malafaia no outro público. Obviamente cada igreja tá segmentando ali num público diferente. E se essas igrejas estão realmente focadas no público mais humilde, se elas não cortam dos mais humildes essas coisas como, por exemplo, perfumes, roupas mais caras, o que vai sobrar para as pessoas darem de dízimo? Então, tudo que é do Satanás é do Satanás, porque se fosse adquirido ia tirar dinheiro do dono da igreja. Toda vez que um dono de uma igreja falar com você que alguma coisa, algum objeto, algum produto, algum programa televisivo, algo é do Satanás, pode ter certeza. Isso é do Satanás porque vai fazer aquele cara que está falando deixar de ganhar algum dinheiro. Ou ele vai deixar de vender um comercial na rádio dele, ou a emissora de TV dele vai deixar de ter audiência sua, porque você vai assistir uma coisa que ele está falando que é do Satanás, ou porque vai sobrar menos dinheiro para você dar dízimo se você comprar um ketchup, um perfume ou alguma coisa que não faz parte né, da capacidade financeira do público-alvo da sua igreja, né, da igreja daquele cara. Eu queria nesse momento agradecer você, pedir para você assistir os outros vídeos, esse é um dos muitos vídeos aí da playlist Deus Não Tem Culpa. Se inscreva no canal Leonardo Estopa, marque para receber notificações e, muito importante, convide amigos para conhecer esse trabalho que eu estou fazendo aqui no canal sobre desalienação a respeito das falcatruas em igrejas. É importante limpar o cristianismo no Brasil. Muito obrigado e até mais.